Bem-vindos, bem-vindas a este seminário online sobre os principais desafios da política educacional na América Latina, organizado pelo IPE Unesco, Escritório para América Latina e Caribe, dentro do Sistema de Informação de Tendências Educacionais na América Latina, CITEAL. Meu nome é Bianca Gentineta Delfino e sou assistente técnica da área de Gestão e Mobilização do Conhecimentos do IPE Unesco. Hoje, tenho a honra de abrir este evento, acompanhada por funcionárias e funcionários de alto nível da nossa região, e em minutos vamos apresentá-los. Gostaria de começar lembrando a todas as pessoas presentes que este seminário é o segundo de um ciclo de 3 encontros sobre tendências de políticas educacionais na América Latina, organizado para comemorar o 20º aniversário do CITEAL. Vocês podem ter acesso à gravação do primeiro seminário na nossa página web do evento, que estamos publicando neste momento no chat. Vai estar disponível tanto em espanhol como em português. Para quem ainda não conhece, o CITEAL é um observatório online de políticas liderado pelo IPE Unesco, cujo propósito é fomentar uma maior compreensão dos sistemas educacionais mediante a sistematização, produção e difusão de conhecimentos. Em um único site de acesso aberto e gratuito, apresenta-se informação comparável de 19 países da América Latina. Disponibilizando e analisando esses dados, o CITEAL busca ser uma ferramenta útil para enriquecer o debate educacional, oferecendo um referencial comparativo em que cada país possa se reconhecer dentro do contexto mais amplo dos processos educacionais e desenvolvimento de políticas públicas na nossa região. Vocês podem conhecer mais sobre a nossa plataforma CITEAL dentro do nosso site, no link que está aparecendo também neste momento no chat. Como eu já disse, hoje temos a grande alegria de abrir este espaço de diálogo com pessoas funcionárias de diferentes países da região para poder conversar sobre as prioridades e os desafios no planejamento e gestão de políticas educacionais para promover sistemas educacionais mais justos, em base em sua experiência de gestão e como tomadores de decisão. Para isso, e sem mais preâmbulos, vou passar a palavra a Pablo Cevallos Estarejas, diretor do IPE Unesco Escritório para América Latina e Caribe, que vai fazer a moderação deste encontro. Pablo, escutamos você. Muito obrigado, Bianca. Realmente, este é o segundo encontro de um ciclo de 3 seminários virtuais sobre tendências de políticas educacionais na América Latina, uma aproximação do CITEAL que estamos organizando como parte do 25º aniversário do Escritório para América Latina e Caribe do IPE Unesco e também o 20º aniversário deste Sistema de Informação de Tendências Educacionais na América Latina, o CITEAL, que é o Observatório Regional do IPE Unesco. Nosso primeiro encontro, na quinta-feira passada, foi para caracterizar o panorama educacional da região nas primeiras 2 décadas deste século. E apontamos os avanços e desafios a partir de 3 olhares complementares, que falaram das mudanças nas normativas que ocorreram na região desde 2001, as principais orientações de ação política no campo da pesquisa e, finalmente, os indicadores educacionais para dar conta da eficácia das intervenções. Para este segundo seminário virtual, queremos partir do reconhecimento que a América Latina e o Caribe continuam sendo a região com maior desigualdade socioeconômica do mundo e que uma consequência infeliz dessa desigualdade é que a origem social das pessoas determina, na verdade, a quantidade e a qualidade de suas experiências educacionais. Nesse contexto de desigualdade sistêmica, em 2020 tivemos a pandemia de Covid-19, que atingiu particularmente forte a nossa região e que exacerbou as desigualdades que já existiam. A desigualdade educacional é, portanto, um dos desafios mais importantes que os sistemas educacionais enfrentam na nossa região para cumprir com o direito à educação, entendido minimamente como garantir a aquisição de aprendizados satisfatórios para todas as pessoas. Enfrentar esse problema da desigualdade educacional existente implica reconhecer que não podemos dar a todos os estudantes o mesmo, e sim a cada estudante o que precisa para compensar suas condições iniciais. E essa é a chave da equidade, entendida como estratégia para combater a desigualdade. Garantir o direito a uma educação autenticamente inclusiva, que não deixa ninguém para trás, deveria ser um objetivo crucial. Agora, essa inclusão, entendida como justiça educacional,
tem para nós pelo menos dois objetivos imprescindíveis para a política pública, independente da ideologia dos governos. Por um lado, falamos de uma universalização geral no acesso à educação e, por outro, na apropriação desses conhecimentos significativos e relevantes por parte dos estudantes. Dentro desse quadro, este segundo encontro tem o propósito de conhecer como a região está avançando nessas duas dimensões da justiça educacional. Mais concretamente, gostaríamos de entender melhor, em primeiro lugar, quais são os objetivos educacionais que alguns governos da região identificam como prioritários e, em segundo lugar, que estratégias foram propostas para alcançar esses objetivos. Para conversar sobre esse tema, convidamos autoridades educacionais do nível central de três países da região: Chile, El Salvador e República Dominicana, que convidamos não somente por suas altas funções, mas também porque acreditamos que são pessoas muito lúcidas e que vão nos ajudar a entender melhor quais são os principais desafios da política educacional na região. Vou apresentá-los. Hoje nos acompanham e vão participar em ordem alfabética de sobrenome a senhora Alejandra Ratia, subsecretária do Ministério da Educação do Chile, o senhor José Maurício Spineda, ministro da Educação de El Salvador, e a senhora Ansel Schecker, vice-ministra de Assuntos Técnicos e Pedagógicos do Ministério da Educação da República Dominicana. A todos os convidados, quero agradecer por terem aceitado participar deste espaço, apesar de suas agendas, que sabemos que são complicadas. Diálogos como esses nos ajudam a repensar como podemos avançar para o melhoramento dos sistemas educacionais da região. Vamos para a primeira pergunta que eu gostaria de fazer, que é a seguinte: se você tivesse que destacar um objetivo prioritário para a política educacional de seu país, qual seria essa prioridade e por que destacaria essa? Uma pergunta complementar é: se existe atualmente em seu país um consenso social na priorização deste objetivo? Para responder essa pergunta, vocês têm 10 minutos cada um e quero pedir que respeitem os tempos para que todas as pessoas possam se expressar de forma confortável. Como eu disse, vamos começar pela subsecretária da Educação do Chile, vamos continuar com o ministro de El Salvador e depois a vice-ministra da República Dominicana. Subsecretária, muito obrigada. Pablo? Muito obrigada e aproveito para agradecer o convite para este importante seminário. Acho que é fundamental, nós aqui no Chile, no sul da região, acreditamos que é fundamental compartilhar reflexões sobre esse desafio e como podemos avançar para a justiça do nosso sistema educacional. Também quero cumprimentar os demais convidados e a todas as pessoas que estão nos assistindo através da conectividade. Eu vou começar, se você me permite, vou começar ao contrário da segunda pergunta que você fez, em relação a se há um consenso no nosso país quanto a essa prioridade. E eu diria que no Chile foi feito um trabalho muito interessante em termos de poder chegar a esse consenso. Nós, bom, o presidente Gabriel Boric convocou em janeiro deste ano, de 2023, o que chamamos de Conselho para a Reativação Educacional. E aí eu estou mostrando que, para nós, a política pública prioritária nesse momento é a reativação educacional. Então, eu diria que eu quero contar que o presidente convocou esse conselho em janeiro, que teve representantes dos diferentes atores do tema pedagógico educacional, mas que também teve o presidente da Câmara dos Deputados, a presidenta do Senado, atores de estabelecimentos de diferentes dependências públicas, particular subsidiada, particular, representantes da sociedade civil, dos professores e um olhar transversal em termos políticos. E esse conselho trabalhou durante todo o primeiro semestre e conseguiu chegar, podemos compartilhar um informe, um relatório com 18 recomendações que foram consensuadas. Eu acompanhei o processo, parte do processo, eu assumi esse papel no dia 11 de março desse ano, então nos primeiros 2 meses eu não estive, mas assim que eu assumi, eu acompanhei muito de perto isso, e aliás a Unesco, o escritório aqui do Chile, de Santiago, acompanhou muito de perto esse processo. E quero dizer que nesse espaço alcançamos, eu dizia que eu pude acompanhar e eu pude ver bem
a partir da conversa, do diálogo e da reflexão, como foi possível chegar a esses consensos transversais. Não foi fácil, houve momentos em que alguns queriam avançar mais em uma linha, outros queriam avançar mais em outra, mas houve um trabalho muito interessante que dos executivos do governo valorizamos muito para poder chegar a esse olhar transversal. E esse olhar transversal é que essa é uma causa do país, é uma pauta do país. Tivemos uma reflexão muito forte em relação às implicâncias da pandemia, em relação ao que estamos conversando, vimos como a pandemia afetou e atingiu de uma forma mais intensa os grupos que estão em um contexto de maior fragilidade, de maior vulnerabilidade. Então, nessa linha, reforçamos e confirmamos a necessidade de enfocar os esforços de todos esses atores na reativação educacional. Então, a primeira, eu queria, comecei então respondendo a segunda parte da pergunta. E sim, nós, pelo menos no Poder Executivo, acreditamos que essa é uma prioridade, o presidente Boric acredita que essa é uma prioridade para o nosso governo, mas quero também reiterar que é uma pauta do país, que é conduzida a partir do governo, mas onde todos os atores têm um papel. É uma pauta do país. E, nesse sentido, é muito importante poder entender isso assim e poder olhar para o longo prazo, porque o impacto que a pandemia teve em diferentes linhas do desenvolvimento das pessoas, crianças, jovens, pessoas adultas, foi muito multidimensional. Então, para poder abordar esse impacto, é importante poder sustentar esse esforço no longo prazo, como estamos fazendo agora. E agora eu quero aprofundar os três eixos que definimos nessa política da reativação educacional. Então, eu quero dizer quais são os três eixos e depois eu explico um pouco mais em profundidade dentro do tempo que eu tiver. Eu ainda tenho 6 minutos, estou muito consciente do tempo, porque ser nesses fóruns é importante. Os três eixos são convivência e saúde mental, para abordar todas as implicações que tem a ver com como nos relacionamos nos estabelecimentos educacionais, essas relações que se viram muito impactadas. O Chile é um dos países que teve mais dias de aulas presenciais suspensas, então o impacto foi muito forte. O segundo é os aprendizados, ou seja, reativar os aprendizados e diminuir essa grande desigualdade. Aumentou muito a desigualdade aqui, especialmente na matemática. A desigualdade entre gêneros aumentou muito. E, em terceiro lugar, o que chamamos de revinculação, que significa a presença, assistência e participação na escola. Que as crianças e jovens voltem para a escola, possam estar matriculados, estar no sistema, mas que também venham à escola, assistam às aulas. Então, para dizer como estamos abordando cada um desses eixos, em termos da convivência e saúde mental, temos evidências de como a pandemia, de certa forma, aumentou os índices de depressão, de medo, ansiedade, uma série de índices que têm a ver com a saúde mental e o desenvolvimento socioemocional. E organismos internacionais, bom, vocês mesmos, dentro da Unesco, fizeram vários relatórios que são super enriquecedores em termos de entender a magnitude do problema. Mas também isso do ponto de vista das crianças e adolescentes e também do ponto de vista das e dos profissionais do sistema educacional. Então, no Chile, eu posso dizer, aumentou em 10% o absentismo docente. Professores e professoras que estão ausentes, que se ausentam por sintomas muito fortes de demanda ou de estresse, de se sentirem muito sobrecarregados pelo sistema. Então, o que estamos fazendo nesse sentido? Estamos abordando isso com uma série de políticas, algumas que são universais e outras que são mais focalizadas e prioritárias. Em termos das políticas universais, colocamos à disposição de todos os estabelecimentos educacionais o que chamamos de uma pasta socioemocional com guias e fichas de trabalho para que as escolas possam trabalhar dentro desses âmbitos do aprendizado na área mais socioemocional, de forma
sabemos que muitas vezes a base do conflito, dos problemas de convivência na escola, muitas vezes significa a dificuldade de tomar consciência e expressar e compartilhar as próprias emoções. Então, estamos trabalhando com isso, que está à disposição desde a educação infantil, de primeira infância, para todas as outras idades. Estamos fazendo um processo de atualização e participação de convivência escolar, entregamos orientações para todo o sistema de como fortalecer a saúde mental e como incorporar elementos que têm a ver com a saúde mental como parte central desse trabalho na escola. E também disponibilizamos como recursos para poder aprofundar nos elementos vinculados à saúde mental para equipes docentes, diretivos e assistentes da educação. Isso em termos mais universais. Em termos focalizados, eu diria que vou me concentrar em um, porque o tempo passa muito rápido. Dizem que o tempo passa muito rápido quando a gente está entretido, e eu gosto disso, então para mim passa muito rápido. Então eu vou me concentrar em um programa que temos que se chama Aprende-se a Conviver, que é um programa que trabalha com uma comuna, que é como um distrito mais da forma como se organiza na educação aqui no Chile. Estamos numa etapa de transição, depois podemos falar sobre isso em outro seminário, mas dentro da comuna, nós estamos fazendo um apoio. No ano passado, em 2022, trabalhamos com 60 comunas do país. O Chile, bom, para quem não sabe, o Chile tem cerca de 350 comunas, mas como estamos nesse processo de transição, somente 304 ainda tem educação. E dessas trabalhamos com 60 no ano passado, e esse ano 40, então estamos trabalhando em 100 comunas com esse programa Aprende-se a Conviver. Escolhemos as comunas que têm maior índice de vulnerabilidade e mais quantidade de denúncias da superintendência. Isso implica formação, trabalho em rede e um apoio mais focalizado para as escolas que estão com problemas na área de convivência e saúde mental. Esse é o primeiro eixo, convivência e saúde mental. O segundo eixo tem a ver com o fortalecimento de aprendizados. E aí temos resultados bem. No Chile, nós temos uma prova de avaliação censal que é dada no quarto ano e no segundo do ensino médio. E vimos uma redução de nível em todas as áreas, mais fortemente em matemática, mas também em leitura. Mas onde foi mais significativo foi no segundo do ensino médio em leitura. No quarto ano do fundamental também baixou. Então, estamos fazendo um trabalho muito focalizado de apoio no desenvolvimento desses aprendizados. Isso vai se manter até 2025, essa priorização curricular, que permite avançar nos aprendizados mais centrais, mais nucleares, para poder avançar na trajetória educacional. Então, essa priorização foi mantida e estamos fazendo um trabalho muito forte de acompanhamento e como se trabalha para saber como se trabalha com essa priorização em todo o país. E também fizemos um tipo de sistema para avaliar aprendizado de leitura. Nós temos uma agência de qualidade da educação, que é quem faz a avaliação nacional, e disponibilizamos a todos os estabelecimentos educacionais um kit de provas ou avaliações para ver em que etapa do desenvolvimento de linguagem estão essas crianças, da leitura, na verdade, do desenvolvimento da leitura. E, em função disso, oferecemos uma série de recursos colocados à disposição para apoiar especificamente a leitura na etapa em que estão aquelas crianças. E isso foi muito bem recebido e tem sido bem transversal. E, além disso, o uso. E, além disso, temos um plano nacional de tutorias. Convidamos a todo o país a participar, e por isso dizia que é uma pauta do país de reativação educacional, e temos mais de 20 mil inscritos para ser tutores das crianças que mais precisam de apoio, especificamente do segundo ao quarto ano do fundamental para o desenvolvimento da leitura. Esse Plano Nacional de Tutorias tem uma parte para voluntários
e outra parte que é para estudantes de pedagogia e carreiras afins para que possam fazer seus estágios. Fizemos convênios com as universidades para que façam esse apoio. E o último eixo, que é o de revinculação, o Chile teve dados bem difíceis no ano passado. Nós tivemos entre 3,5 milhões de estudantes, tivemos 1,3 milhão, ou seja, 38% mais ou menos, que teve ausências crônicas, ou seja, que assistem a menos de 85% das aulas. Estamos trabalhando fortemente em uma campanha de presenças, temos fortemente em uma campanha de presença, queremos que as crianças estejam na escola, que vão todos os dias, diminuímos 10% essa ausência crônica. No ano passado, entre março e maio, a média de presença foi de 85%, e este ano já aumentamos a 88%, embora a meta seja chegar a pelo menos 91%, que é os números pré-pandemia. E, para terminar essa pergunta, também temos um grupo de 1.300 revinculadores, que são agentes territoriais que estão em cada comuna, indo atrás das crianças, em cada comuna que estão fora do sistema, para reconquistá-los, para voltar ao sistema educacional e poder retomar suas trajetórias educacionais. Isso, de modo geral, vocês podem ver na nossa página web, é o Plano de Reativação Educacional do Ministério do Chile. Posso compartilhar, Pablo, também esse relatório, se vocês quiserem, que chegou a esse consenso transversal. Muito obrigado, subsecretária, por nos falar sobre as prioridades de políticas do governo do Chile e especialmente esse plano de reativação educacional. Claro que pode compartilhar essa informação e a nossa equipe vai difundir pelo chat para que todas as pessoas que estão assistindo possam ter acesso a essa informação. Muito obrigado mais uma vez. Agora vamos passar a palavra para o ministro de Educação de El Salvador. Por favor, ministro Pineda. Muito obrigado, Pablo. É realmente uma honra estar aqui participando com vocês neste fórum com uma temática tão importante. Eu acho que modificar de forma integral e profunda o sistema educacional salvadorenho para garantir maiores níveis no, no desenvolvimento e aprendizado de nossos estudantes e destacando que cada criança alcance o nível de competente em cada ciclo de estudos. Nesse contexto, e para que isso se cumpra, como ministério, como país de El Salvador, assumimos o compromisso e, para mim, essa é a prioridade do nosso governo. O compromisso assumido é de repensar o paradigma atual com o qual estamos educando nossas crianças e adolescentes e jovens, a fim de assumir um compromisso renovado, um paradigma novo que ressignifique o aprendizado e reconfigure o cidadão que nosso país precisa para os tempos que estão por vir. É claro que isso que acabo de dizer parece fácil, mas implica repensar o sistema educacional salvadorenho. O modelo educacional que o sustenta e a forma como ele se concretiza nas salas de aula para torná-lo muito mais efetivo, equitativo, eficiente e resiliente. E, é claro, que ofereça uma melhor qualidade de educação para a população em idade escolar. Um dos problemas mais importantes que temos no sistema educacional, não somente em El Salvador, mas eu me atreveria a dizer que em toda a América Latina, é justamente como a teoria se torna prática. Como os autores possamos transformá-los em atores. Essa é a magia. Esse é o desafio para cada um de nós. Como podemos incorporar tudo aquilo que foi analisado atrás de uma mesa e tornar isso de alguma forma viável na sala de aula? Eu acho que se nos esforçarmos
para isso e para identificar desde a sala de aula a problemática que nossos sistemas educacionais encontram, se, pres- se nos dedicarmos a escutar nossos docentes, nossa comunidade educacional em geral, mas acima de tudo, se tivermos a coragem e se nos atrevermos a ouvir nossos estudantes, porque pode ser que tenhamos uma surpresa muito grande quando tivermos coragem de dar ouvidos a nossos estudantes para que venham e nos digam qual é o sistema educacional que para eles é o indicado. Quando nós, e permitam-me usar esse paralelo, quando nós vamos fazer uma operação de coração aberto, não é verdade que procuramos o melhor especialista? Aquele que tenha todas as honras da universidade e uma experiência longa de ter feito operações como essa, e ainda levamos um anestesista para que nos acompanhe. Quando falamos de políticas educacionais, quando falamos de repensar o paradigma, de reconstruir um novo paradigma, nos esquecemos de uma das partes que é mais essencial, que são nossos estudantes. Eles são os especialistas. Para eles é que toda a nossa intenção está dedicada. Portanto, é extremamente importante. Em El Salvador, por exemplo, construímos, juntamente com os amigos da Unesco, da Unicef e algumas outras organizações, pela primeira vez, um grupo, como se diz, um fórum onde estudantes podem participar e são ouvidos ativamente, não são somente para foto, a participação efetiva de estudantes. E chamamos esse fórum de Conselho Estudantil de Participação, para que eles venham e nos contem. Por exemplo, estamos no processo da transformação do nosso currículo. Um dos primeiros atores nacionais que vai receber esse processo, ou esse novo currículo já transformado, é o Conselho Nacional de Participação Estudantil, porque eles vão nos dizer se aquilo é pertinente ou não é. Então, eu acho que é extremamente importante isso, que dediquemos a buscar que os autores que vamos visitar e pôr em prática todas as suas teorias, mas que nos fundamentemos basicamente nos autores, que são estudantes, docentes e toda a comunidade educacional de forma geral. Eu acredito, Pablo e colegas, que geramos atualmente um consenso no país de que essa é uma necessidade prioritária e que deve ser abordada. Quando eu cheguei no meu escritório, uma das primeiras atividades que me levou vários meses, cansado, sim, mas muito gratificante, foi justamente conversar com pais de família, em diferentes grupos, localizados estrategicamente e geograficamente no país. Conversei também com professores para contar de que se tratava a ideia que queríamos pôr em prática. E também, o que é mais importante, conversei com estudantes. E puderam expressar suas ideias. Os que puderem visitar a minha página ou a minha conta do Twitter vão ver que o primeiro tweet que eu tenho fixo ali é um dos diálogos que tivemos com estudantes. Estudantes da educação infantil até o ensino médio. E isso nos deu, de alguma forma, a segurança de que o que queríamos fazer era justamente o que os pais estavam pedindo. Algo que pudesse motivar nossas crianças, porque estavam muito desmotivadas. O sistema educativo parecia chato e, obviamente, estudantes trazem a realidade do que estão vivendo. Docentes que não estão de acordo com a formação que eles precisam e, portanto, colocam isso de uma forma sincera e franca, e às vezes até de uma forma cruel, a necessidade de ter professores e professoras
que atendam às necessidades que o sistema educacional tem agora. Eu sempre acreditei que para que um processo de transformação como o que estamos propondo no país, Pablo e colegas, aconteça, é preciso da liderança do mais alto nível político. E isso em El Salvador está acontecendo. O presidente da República, o maior líder em nível político do nosso país, decidiu, no início de sua gestão, que ia trabalhar basicamente sobre três pilares: a educação, a segurança e a saúde. Portanto, contamos, bom, e eu me atrevo a dizer que no caso da educação, contamos com essa liderança duplamente, porque temos também uma primeira-dama que promulgou três leis dirigidas especificamente a uma das idades mais importantes da nossa infância, que é a primeira infância, de 0 a 3 anos. E aí temos um desenvolvimento potente, um desenvolvimento que nos permitiu identificar as necessidades e, além disso, poder dirigi-las no nosso plano de trabalho. Então, acredito que todas as esferas sociais, políticas e econômicas que temos no país reconhecem a necessidade de aproveitar os efeitos da pandemia para impulsionar um processo de transformação da educação e que permita às novas gerações adquirir as competências e que lhes permita uma trajetória e uma conclusão com sucesso do nosso sistema educacional e que também leve-as ao novo cidadão que nosso país precisa e que permita que eles possam ativar seu máximo potencial. O processo de reforma, chamado por nós de Minha Nova Escola, busca implementar um novo modelo educacional e pedagógico. Eu digo novo, mas na verdade é um modelo inédito. Em El Salvador, historicamente, nunca houve um modelo educacional que fosse declarado como tal. Havia boas práticas que haviam sido copiadas do Chile, que tinham sido copiadas da Colômbia ou de algumas outras latitudes, que nós incorporávamos. Não é errado, mas de certa forma não havia uma criação ou uma declaração própria de qual era o modelo educacional que El Salvador pretendia levar a cabo. E ao não ter um modelo educacional, os modelos pedagógicos também eram um pouco frágeis. Então, acredito que nos permitimos, através de Minha Nova Escola, contar com esses modelos que vão situar o estudante e seus direitos no centro. Suas aspirações intelectuais, artísticas e vocacionais, sua dignidade e, obviamente, a dignidade de nossos docentes, assim como o desenvolvimento produtivo do país. Da mesma forma, aspira a gerar condições em que se ofereçam as ferramentas didáticas e tecnológicas de qualidade para que nossos docentes e estudantes, para nossos docentes e estudantes. Antes acontecia que nossos conteúdos ou nosso currículo era tão sobrecarregado de programas que vinham preencher, em vez de serem os programas que nossos estudantes precisam. Era só enfiar cada vez mais conteúdos e tínhamos objetivos inalcançáveis, não somente quanto à questão numérica, mas também, às vezes, na qualidade também, porque não eram pensados para a nossa realidade. Dessa forma, não podíamos contar com um plano de trabalho adequado. Por isso, nós aspiramos, através desse novo modelo, a gerar essas condições onde sejam oferecidas essas ferramentas didáticas e tecnológicas. Além disso, estamos trabalhando também para que nossos docentes e estudantes tenham uma infraestrutura digna para que possam desenvolver seu trabalho dentro da educação. Também temos, como disse ao princípio, uma atenção destacada para a primeira infância, dedicando especial atenção à saúde e à nutrição, um programa de saúde e de alimentação escolar que não somente implica o alimento, mas também é mais focada na educação que nossos estudantes precisam desde a primeira infância para entender quais são os alimentos que vão nutrir o corpo
e não aqueles que não vão ter um grande impacto. O Plano Estratégico Institucional perfila, desde já, claramente um pacto nacional pela educação. Eu tenho certeza de que na educação todo mundo cabe. E essa é uma condição que vai nos permitir concretizar a decisão política que o presidente da República se propôs e o compromisso técnico daqueles que trabalhamos nesse Ministério da Educação. Uma das iniciativas que eu gostaria de ressaltar também nessa mesma linha, que é ter um consenso na população, é a criação do Grupo Local de Educação, junto com a Aliança Mundial para a Educação. Esse grupo, que é um grupo consultivo no meu gabinete, que nos ajuda e nos permite identificar desigualdades que nós, talvez da perspectiva do governo, não podemos ver, mas que a sociedade que vive, que transpira no dia a dia, permite, nos indica onde devemos agir. Eu termino por aqui, Pablo. Muito obrigado pela pergunta. Muito obrigado, ministro, por compartilhar o processo e a visão desse novo modelo educacional e pedagógico de El Salvador. Vamos passar agora para a fala da vice-ministra de Assuntos Técnicos e Pedagógicos da República Dominicana, a senhora Ansel Schecker. Muito obrigada. Na verdade, é um prazer compartilhar com todos vocês e quero parabenizá-los pelo aniversário do CITEAL e do IPUNESCO, pela celebração desse seminário. Para responder a sua pergunta, a prioridade é o aprendizado e o bem-estar dos estudantes. Agora, dentro disso, poderiam entrar muitas políticas, e realmente existem, que vão do atendimento à primeira infância até a reforma do currículo e formação docente. Mas para ser prática e alcançar algo muito difícil na educação, eu vou escolher somente um só objetivo prioritário. E para mim seria alcançar o domínio da leitura e escrita em matemática nos primeiros anos. Por isso, estabelecemos a Política Nacional de Alfabetização Inicial na etapa oportuna, que tem esse objetivo: garantir que antes dos 8 anos, nos primeiros anos do fundamental, cada estudante possa alcançar esse direito de adquirir esses aprendizados que são fundamentais e necessários para o aprendizado ao longo da vida. Consideramos que isso é algo fundamental para alcançar a qualidade, a equidade e a inclusão. E isso nos permite também ir diminuindo as desigualdades, porque sabemos que à medida que o tempo passa e que se avança no sistema, essas desigualdades aumentam. E isso nos permite ter uma medida e tomar uma intervenção a tempo, garantindo esses aprendizados que são um grande desafio, mas que foi um desafio que se intensificou na pandemia. Para ter uma ideia, a República Dominicana tem um desafio muito grande de melhorar a qualidade de seu sistema educacional e, por exemplo, nos resultados do estudo ERCE, da Unesco, pudemos ver que, quanto aos níveis de desempenho, os níveis mínimos, 73% no ERCE 2019 estavam nesse nível mínimo de leitura de terceiro ano e 80% de nossos estudantes em matemática de terceiro ano. Isso já nos dá um alerta de que temos que agir de forma urgente. Nossa própria avaliação nacional, em 2017, de acordo com o nosso currículo, dizia que somente 12% de nossos estudantes tinham alcançado o nível satisfatório, ou seja, que tinham uma leitura adequada para a sua idade, de acordo com o nosso currículo. Somente 12%. E em matemática, somente 27%. Então, com esses dados, definitivamente, temos que mobilizar todos os nossos esforços e, levando em conta experiências e programas e projetos existentes, reformulamos essa grande política nacional de alfabetização.
com essa meta de melhorar os aprendizados que que precisamos que aumente e e aí também diminuir porcentagens de repetência e deserção, evasão, porque é fundamental conseguir isso, porque se conseguirmos essa alfabetização, todo o aprendizado e a qualidade educacional vai ser possível nos demais níveis. Nesse sentido, para que isso seja possível, foram definidas 9 linhas estratégicas. Com a formação docente é fundamental, o acompanhamento na sala de aula e o apoio para esse trabalho educacional por parte de pessoal técnico também capacitado, o acesso a recursos de aprendizado de estudantes e também de docentes, guias para docentes, livros de texto, fascículos específicos para estudantes, bibliotecas de sala de aula, recursos tecnológicos para a alfabetização. Também vimos a necessidade do fortalecimento da gestão institucional, do envolvimento das famílias nesse processo, a avaliação sistemática para poder dar feedback e ver como estudantes estão se saindo, para poder monitorar e fazer um seguimento desse processo, e também uma ação importante que é o apoio a estudantes que estão atrasados, porque definitivamente os estudantes têm diferentes ritmos e pontos de partida e temos que dar apoio adicional a tempo para que nenhum fique para trás. Outro componente dentro da política tem a ver com a pesquisa e avaliação, investigação e avaliação dessa política para fazer os ajustes e ver como vamos avançando e que essas evidências nos permitam melhorar. Essas 9 linhas que conformam essa política também são permeadas pela decisão de criar uma grande aliança, uma grande parceria nacional, pela alfabetização inicial no momento adequado. E isso é uma prioridade e fizemos uma parceria com todos os setores e atores que intervêm no processo educacional. Mas, além disso, estamos lançando uma campanha em toda a sociedade para nos unirmos, porque esse é um direito que requer o compromisso de todos. E a ideia é que essa campanha mobilize toda a sociedade a promover a leitura, a trabalhar com diferentes estratégias e que cada setor, instituição ou organização possa contribuir para a alfabetização na etapa correta. Para nós, dentro de muitas políticas importantes, essa é uma prioridade, porque sabemos que se garantirmos esses aprendizados fundamentais e a alfabetização nos primeiros anos, isso vai nos permitir melhorar a qualidade, a equidade e a inclusão e poder avançar nos grandes desafios que temos como sistema educacional. Muito obrigado, vice-ministra, pela sua contribuição. A ideia dessa parceria nacional com todos os setores para a alfabetização nos primeiros anos é um exemplo interessante de como tentar tornar uma política de governo, fazer dela uma política de Estado. Conhecendo a desigualdade que costuma existir na nossa região, como se planejam as políticas educacionais e como são executadas, eu quero pensar, para estabelecer prioridades educacionais, não basta definir um objetivo, precisa de uma estratégia de implementação e também construir mecanismos que o sustentem. Então, a segunda pergunta que quero fazer é, em relação com a prioridade que vocês indicaram, qual seria a estratégia que, na sua opinião, deveria ser aplicada para conseguir que as políticas implementadas fossem efetivas no território? Novamente, tem 10 minutos e começamos na mesma ordem que na rodada anterior. A subsecretária do Chile, Alejandra Ratia. Muito obrigada, Pablo. Sim, pensei que estava sem microfone. Muito obrigada. Sim, essa é a pergunta. Para começar, eu gostaria de valorizar essa reflexão, porque acho que é um desafio que temos na política pública, em educação especialmente,
Acho que em todos os âmbitos, na verdade, mas na educação acho que é especialmente crítico, que é como abordar os desafios que temos da perspectiva educacional, nesse caso, a reativação educacional depois da pandemia, de uma perspectiva que seja sustentável no tempo, porque são políticas de longo prazo. Então, acho que é fundamental que possamos sustentá-la e que não sejam esforços que terminem cada vez que mudar o governo. Nesse sentido, acho que da perspectiva do que vemos do Ministério da Educação, um elemento muito importante é que essas políticas sejam, de certa forma, sejam ancoradas em um consenso social importante, transversal. É por isso que eu dizia já na pergunta anterior que o presidente Boric convocou esse conselho assessor e o conselho, quero dizer, foi interessante porque o conselho não somente fez esse relatório, como também pediu que pudéssemos ter, depois da apresentação do relatório, reuniões periódicas para que pudéssemos ir compartilhando como ministério como estamos implementando essas recomendações. Então, nesse sentido, acho que esse é um elemento bem importante para desenvolver políticas que realmente possam cumprir seu propósito, que estejam ancoradas de alguma forma nesse acordo social transversal e que, além disso, tenham esse espaço de ir prestando contas de como vai a implementação dessas políticas, o que estamos fazendo no Poder Executivo para pôr em prática essas recomendações e esses acordos. Então, esse é um primeiro elemento, pensando no longo prazo. O segundo elemento, que eu acho que é muito importante, diz respeito a que, além de estar ancorado em um amplo acordo que está nesse consenso, por exemplo, nesse conselho, que tenha um espaço de participação, onde os atores da comunidade educacional da comunidade do sistema educacional possam, de certa forma, trazer sua voz ao processo, mas também possam se comprometer com o processo, possam sentir que é um processo compartilhado. E, nesse sentido, nós estamos usando diferentes estratégias nessa linha, para que as comunidades educacionais possam ser parte. Uma delas é o que eu estava dizendo na pergunta anterior, quanto ao Plano Nacional de Tutorias. O Plano Nacional de Tutorias é um plano que nós temos agora já mais de 22.000 pessoas inscritas. Então, de alguma forma, gerou-se uma espécie de movimento ou de compromisso social com esse desafio da reativação educacional. E acreditamos que isso é algo muito importante. Outro elemento que estamos implementando nessa mesma linha e que tem a ver com a reflexão sobre os aprendizados é que, como país, como eu também já disse, dentro dessa situação da pandemia, tivemos esse processo de priorização curricular, ou seja, reduzimos um pouco o currículo para ver, mais do que reduzir, nós priorizamos os elementos que eram mais fundantes e nucleares para a trajetória educacional. Isso foi feito durante a pandemia e a reflexão do ano passado foi que, agora que estamos voltando, como dar continuidade a isso? Voltamos ao currículo de antes ou continuamos com essa priorização? E como fazer uma reflexão também para o futuro em relação aos aprendizados do currículo? Eu sempre conto, meio brincando, meio a sério, que é uma situação que aconteceu, mas já muitas vezes aconteceu comigo que as jovens nas escolas me dizem: ai, eu já sobrevivi à pandemia, para que eu preciso estudar? Para que eu vou estudar agora se eu já sobrevivi à pandemia? Isso nos diz muito sobre um tema que é essa reflexão quanto ao sentido da educação e quanto ao currículo. E tomando isso, e também porque temos um currículo que já tem 10 anos e temos que fazer o processo de atualização curricular, estamos fazendo nesse semestre, também com o apoio da Unesco, um congresso pedagógico e curricular em todas as escolas do país. Todas as escolas estão convidadas a refletir sobre o que queremos aprender, como queremos aprender, quando e onde queremos aprender.
Então, estamos convidando todas as comunidades educacionais. Digo isso porque dissemos realmente que a educação é o tema, porque o tema dessa conversa mais ampla na sociedade é muito importante para dar, de alguma forma, sustentabilidade às políticas educacionais. Então, é algo que fazemos muito fortemente. Durante agosto, vamos fazer esse processo de reflexão, que, por um lado, vai ter um trabalho em todas as escolas do país, mas, por outro lado, vai ter espaços de trabalho e mesas técnicas com especialistas e também com associações da sociedade civil e um espaço mais aberto a toda a cidadania, porque queremos que também isso, acreditamos que isso vai dar mais sustentabilidade também. E outro elemento que também quero trazer é a questão de como esse processo de reativação educacional sustenta, promove, fortalece os espaços de desenvolvimento de capacidades. E acreditamos que é muito importante cuidar para que a forma como é implementado tenha um balanço, um equilíbrio adequado entre o que são as definições mais de macropolítica, por uma questão de equidade, de justiça educativa, que é importante que sejam para todo o país, mas também como isso permite incorporar as visões das diferentes comunidades e considera a contextualização nos diferentes espaços educacionais. E não se concebe como algo, como uma estratégia que tem que ser somente implementada em cada território e em cada centro educativo, e sim que gera e promove espaços de diálogo e de conversa nas próprias comunidades educacionais. Nós estamos fazendo um processo de desenvolvimento, de gerar espaços para gerar melhoras de capacidade sobre reforma curricular e avaliação de aprendizados em todo o país, nas diferentes regiões. E acreditamos que isso é muito importante, de modo a poder fortalecer a implementação das definições de políticas educacionais. Se não tivermos esse desenvolvimento de capacidades, não vamos, se não melhoramos as condições de trabalho para diferentes profissionais da educação e desenvolver essas capacidades. Ou seja, como se implementa essa política educacional tem que estar em articulação com os desafios dos diferentes territórios. Então, isso é, por um lado, ancorar em um grande consenso transversal que tenha processos de participação e desenvolvimento, o olhar de longo prazo e o desenvolvimento de capacidades. Acho que são os elementos fundamentais. Obrigado, subsecretária, por trazer o desafio da implementação, entendida como balanço pela visão nacional, entre a visão nacional de macropolítica do governo central e essa contextualização nas diferentes comunidades que os funcionários nos territórios deveriam ser capazes de fazer. E o que isso representa em termos de necessidade de fortalecer capacidades de forma descentralizada no Ministério da Educação. O IPE apoia totalmente essa ideia, que também está no nosso mandato. E, inclusive, estamos trabalhando com alguns ministérios da região, justamente para desenvolver capacidades técnicas em equipes de ministério que estão trabalhando nos territórios. Agora vamos passar para o ministro Pineda. Obrigado, Pablo, novamente. Eu disse na pergunta anterior, eu acho que vale a pena repetir. Para que um processo de transformação seja efetivo e seja levado da teoria para a prática, eu acho que existem vários fatores que são catalisadores dessa atividade. E um deles é justamente ter do governo central a clareza de que a educação é prioridade para o governo. Mas não uma declaração retórica, como em alguns países, e no meu próprio posso falar com muita segurança e muita transparência, porque eu conheço perfeitamente,
mas passar de dizer que é importante a agir, a mostrar. Um exemplo é o aumento do orçamento do Ministério da Educação depois ou em meio de uma pandemia e depois da crise dos contêineres e depois com a guerra entre Rússia e Ucrânia, passar de 3,7, 3,4 do PIB a 5,1. Essa é uma amostra, uma demonstração clara de que existe uma decisão firme do governo central em investir na educação. Ou seja, todo o Estado, e isso é uma característica que também é importante destacar, que todo o Estado trabalha em articulação para que todos esses eixos que o presidente definiu no início de sua gestão possam ser implementados. Não é um trabalho simples, não é um trabalho barato, quando queremos implementar mudanças na sala de aula. Mas se continuarmos fazendo a mesma coisa, se continuarmos agindo da mesma forma com nossos sistemas educacionais tradicionais, vamos continuar tendo os mesmos resultados. Outra das características que eu acredito que é importante para nós em El Salvador é justamente a questão da extensão territorial. Nós somos um país que tem 20 mil quilômetros quadrados. E ao ser um país tão pequeno, isso nos permite poder converter o território nacional em território educacional, com políticas e com práticas na sala de aula que sejam adequadas, entendendo, por isso como um espaço geográfico transcendente e ressignificado, onde as pessoas vão interagir em torno dos processos educacionais, estabelecendo relações de aprendizado que produzem conhecimentos e saberes vitais para o desenvolvimento integral e sustentável de todos. Outra coisa que me parece soberanamente importante é ativar os diretores e diretoras dos centros educacionais, seus docentes e, ainda mais importante, envolver as famílias. A família tem que ser parte do processo educacional. No nosso processo de transformação, há um componente importante de elevar o conhecimento das nossas famílias e das famílias de nossos estudantes nas comunidades mais pobres, porque somente dessa forma, eles, entendendo que a educação é importante, vão dar a importância para que seus filhos possam se educar. E também é preciso envolver os demais atores, que que têm a ver ou que convivem em torno dos centros educacionais, para garantir que esses centros educacionais se tornem a garantia de que todos os esforços, que a reforma que estamos fazendo em Minha Nova Escola, possam ser propícios e que permitam alcançar esses grandes objetivos a que nos propusemos. Somente com diretores, docentes e famílias, comunidades educacionais, em geral, formados e competentes e devidamente capacitados, vai ser possível prever uma maior concretização dessa reforma. Um dos eixos, eu não sei se falei antes, é a formação docente. E nesse eixo, que também permita aumentar a conquista, o alcance do desenvolvimento e do aprendizado de nossos estudantes. Nossa educação chega até onde chegam nossos docentes, por isso é importante não somente dar capacitações só por dar, mas sim estabelecer uma política de formação de nossos docentes, formação em serviço. Ao mesmo tempo, intervir de forma ativa nos planos de estudo das universidades privadas que estão formando inicialmente nossos docentes. E dessa forma, vamos ter docentes focados nas problemáticas que, como Ministério da Educação, nos propusemos a abordar em nosso sistema educacional. Tudo aquilo que está esboçado em nosso plano estratégico e, além disso, em nosso modelo educacional, deve ser também parte dos planos educacionais que oferecem as universidades. Nosso ponto de partida é entender como
a realidade nacional é produzida no território educacional. Eu já dizia antes que nós podemos desenhar políticas educacionais atrás de uma mesa que nos pareçam maravilhosas, mas quando chegamos no território, realmente são impossíveis de implementar, porque foram pensadas talvez para outras latitudes. Então, é aí que estamos, nesse momento, focados em entender como funciona o território. E desse ponto de vista demográfico, geográfico, econômico, social, e talvez até antropológico, histórico, ambiental, agropecuário, político, religioso, migratório, no caso de El Salvador, e entre tantos outros, o que vai nos facilitar responder como sistema educacional a esse contexto. Não de fora para dentro, e sim de dentro para fora, como parte dessa realidade. Mas isso só vai acontecer se nós chegarmos ao território, se estivermos em contato com nossos docentes, se levarmos em conta suas realidades, a realidade de nossos estudantes. Há estudantes que chegam ao nosso sistema educacional sem ter alimento e a única comida, a única refeição formal que tem é na escola. Por isso, também é preciso incorporar nessa reforma a questão da alimentação escolar. Se a leitura anterior Sem essa leitura anterior, tudo que pudermos planejar a partir dos nossos escritórios ou do Ministério da Educação se reduz a aproximações a um entorno local, que não terá impacto significativo. O sucesso está justamente em entender isso. E que depois de entender, desenhar estratégias e quando essas estratégias chegarem no território, avaliá-las e que essas nos deem feedback para retroalimentar nossos processos educacionais para que sejam adequados. E depois do primeiro grupo, depois de 10 anos, 12 anos de implementação, aí vamos perceber se foi efetivo o nosso sistema educacional, se está sendo efetivo. Obviamente, com processos de medição, não de impacto, porque vai ser um tempo muito curto, mas processos que nos permitam avaliar aqueles processos que estamos implementando e se esses processos estão cumprindo com o que nós planejamos. Então, eu acredito que as políticas, os planos, os programas, as estratégias e suas ações não iriam além, não passam de respostas incompletas que não resolvem os problemas fundamentais da nossa sociedade a longo prazo e também não contribuirão para a construção definitiva do cidadão integral que, como país, pretendemos formar. Definitivamente, existem alguns aspectos técnicos, políticos, culturais também, que devem ser analisados e que devem ser levados em conta para que essa implementação seja efetiva. E até hoje, nós temos uma organização territorial que está constantemente em avaliação. Temos 14 direções departamentais que têm pessoal técnico e administrativo para atender às necessidades dos mais de 5.100 centros educacionais que temos no setor público e aproximadamente 1.000 no setor privado. E que, além disso, atendem aos salvadorenhos organizados em uma espécie de distritos educacionais que nos permitem ter algumas coordenações necessárias para a implementação de todas essas políticas. Mas, definitivamente, dada a nova disposição, que vocês certamente já conhecem, da redução dos números de municípios no país, também vamos ter que continuar avaliando como vamos nos organizar. Por outro lado, eu estou convencido de que temos que aproveitar o compromisso no mais alto nível dessa reforma, Minha Nova Escola. Como eu já disse, esse governo fez o esforço durante situações críticas, como a pandemia e a crise dos containers e a questão da guerra entre a Ucrânia e a Rússia, de aumentar o orçamento para a educação significativamente. E isso nos permitiu implementar políticas como o desenho de novos materiais. Não somente a oferta de equipamentos tecnológicos, o que já é bastante,
Nesse momento, 100% de nossos estudantes, desde a educação inicial até o ensino médio, tem um equipamento tecnológico, um investimento de mais de 600 milhões de dólares que nenhum país da América Latina fez, com a rapidez e a eficácia e eficiência que El Salvador fez. Porque não é somente entregar o equipamento, e sim o desenho de materiais educacionais que permitam o uso adequado desses equipamentos tecnológicos na sala de aula. Nesse momento, até hoje, temos aproximadamente 47% de todos os centros educacionais com acesso à internet. E já estamos em uma licitação para contratar para que 100% dos centros educacionais tenham acesso à internet, mas não já uma internet domiciliar, e sim uma internet exclusiva, com uma largura de banda específica para cada estudante, dependendo do número de estudantes. Mas isso definitivamente tem a ver com essa decisão firme de investir, de aumentar o orçamento do nosso ministério. Finalmente, quero reconhecer a população salvadorenha porque definiram a educação de seus filhos como uma das prioridades. E podemos ver isso nas diferentes pesquisas em que a população participou, que determinam que a primeira ou segunda prioridade do país tem que ser definitivamente a educação. Eu acredito que um conceito que devemos ir mudando para que isso seja efetivo é tirar da cabeça que nós, depois da pandemia, queremos recuperar os aprendizados que tínhamos antes da pandemia. Eu acho que temos que romper paradigmas, como eu disse na primeira pergunta, e pensar em um sistema educacional que já não é o que tínhamos antes. Estaríamos muito mal se estivéssemos pensando em voltar às condições que já tínhamos antes. Acho que a pandemia nos deu a desculpa para poder inovar num sistema educacional que seja pertinente, um sistema educacional que forme nossos estudantes para que sejam cidadãos de bem. É importantíssimo que criemos consciência nos diferentes âmbitos, não somente na família, entre docentes e estudantes, mas em toda a sociedade civil, para que a educação seja tratada de forma que seja significativa para todos e cada um dos salvadorenhos. Termino por aqui, Pablo. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, ministro. O ponto que indica sobre a necessidade de envolver a família e o resto da comunidade educacional no conteúdo das reformas educativas é muito interessante, na medida em que as pessoas que se beneficiam da educação, se não se apropriarem dela, provavelmente também não vão exigir às possíveis administrações futuras que desejam limitar ou restringir os serviços educacionais. Agora passamos para a vice-ministra da República Dominicana, Ansel Checker. Eu acho que na República Dominicana nós conseguimos bastante consenso em relação a identificar as problemáticas principais e os objetivos educacionais. Nós fizemos um acordo, chegamos a um acordo e para isso existe um pacto nacional pela reforma educacional desde 2014 até 2030. Existe uma lei nacional de desenvolvimento e um de seus objetivos é a educação. E atualmente estamos nos preparando para o novo plano dezenal 2023-2033. E conseguimos avançar no diálogo e chegar a esse consenso. Mas a grande dificuldade que você mencionava mesmo, Pablo, é a implementação. Acho que nós precisamos planejar a implementação porque nós subestimamos a complexidade disso. Nós pensamos que assim que tivéssemos um plano ou uma política, imediatamente isso se traduziria em prática. Isso imediatamente seria implementado, e não é assim. A implementação requer muitos fatores, envolve muitos fatores do contexto e também
envolve riscos e elementos que talvez em algum momento não foram considerados ou que talvez não consideramos detalhes. Aconteceram coisas tão incríveis como o próprio ministro Pineda mencionou, todo o investimento em tecnologia por causa da pandemia, nós também distribuímos dispositivos a todos os estudantes, mas quando levamos em conta o detalhe de como e quem vai fazer a manutenção quando um dispositivo tem algum problema e já foi distribuído em todo o país, são pequenos detalhes que vão afetar uma política completa. Ou, por exemplo, quando dizemos vamos formar docentes, estamos todos de acordo, mas em que formamos? Como formamos? Com que logística vamos desenvolver isso? Aí, esses detalhes complicam. Então, o que eu diria para que uma política seja efetiva? Primeiro, que a implementação também deve ser planejada, não somente a política em termos da sua descrição, mas sim como realizá-la. E para isso, definitivamente é preciso levar em conta a participação e a flexibilidade no contexto para adequar a situação em que acontece. Por exemplo, é muito importante levar em conta que essa implementação é complexa e fazer isso de forma participativa vai levar mais tempo e mais esforço. E por isso, particularmente, eu acho que deve-se falar de um processo gradual, ou seja, não pretender que a gente faça uma ruptura, uma revolução em um minuto. Na educação, as coisas levam tempo e é preciso levar em conta os fatores e os atores. De todas as formas, acho que o principal é entender que a educação vem primeiro e que deve estar por cima de qualquer interesse, já seja político, econômico, sindical ou de qualquer índole. Segundo, a política tem que fazer uma proposta técnica sólida. Quando fazemos uma política ou um programa, é preciso que seja robusto tecnicamente, tem que estar baseado em evidências e tem que contemplar todos os aspectos. E na hora da implementação, não somente no planejamento, é muito importante envolver todos os atores-chave. Nesse sentido, a comunidade educativa, dependendo da política, mas docentes são chave, as organizações, as famílias, a comunidade, essa equipe que como o ministro mencionava, essa equipe do distrito educacional, a equipe de supervisão técnica, é preciso instalar capacidades nos territórios para essa implementação. E também entender que um processo participativo vai implicar mais esforços e vai implicar mais diálogo, e justamente para poder chegar a acordos quanto ao como, porque no que, o que fazer, estamos de acordo, mas a questão é como. E não podemos subestimar isso nem pensar que é um processo simples. Também diria que para que uma política seja efetiva, além de requerer planejamento e implementação, participação dos atores, tem que ter os esforços e os recursos sustentados ao longo do tempo, porque não se faz isso em um ano ou dois. Então, muitas vezes, rapidamente fazemos uma mudança de política, que eu diria talvez antes do tempo, e às vezes, talvez como minha última recomendação, que é algo que eu acho que é fundamental, que é o uso da avaliação, dos resultados de avaliação para ir ajustando as políticas. E não a avaliação ao final. A avaliação tem que acompanhar desde o início da própria formulação, para que possamos partir dessas evidências e ser mais efetivos. Acredito que é importante e nenhum político gosta de fazer projetos pilotos, ou seja, fazer primeiro um piloto, fazer um estudo pequeno, começar com pouca coisa, ver como funciona, avaliar e depois ir expandindo, tomando as medidas.
necessárias. Então, acho que a implementação deve ser muito guiada pela avaliação e pela pesquisa, para que possamos fazer os ajustes e ser flexíveis e poder levar em conta tudo que vai acontecendo no território. Nesse sentido, o acompanhamento é fundamental. Eu acho que muitas coisas caíram nas gestões por falta de um segmento sistemático, e daí a importância de se estabelecer roteiros claros, um roteiro com indicadores claros, com marcos claros das principais ações e como vamos dar seguimento de forma sistemática, talvez até semanal, se for necessário, para poder alcançar isso. Acho que isso é onde muitas vezes temos dificuldade e falhamos, acho que é um dos grandes desafios, não somente da República Dominicana, mas da região de modo geral, porque infelizmente isso nos caracteriza. Um grupo focal, do qual participei há alguns anos, vimos como é fácil o grupo identificar problemáticas, mas que difícil que era propor soluções e, especificamente, o que havia de ser feito para solucionar essa problemática. Porque sempre o que vem são mais problemas, com mais reclamações ou mais desculpas. Então, acho que aí temos um grande desafio pela frente nas políticas educacionais de como desenhar verdadeiros sistemas de acompanhamento, de monitoramento, que permitam tomar medidas baseadas em evidências e fazer adaptações rápidas e flexíveis a essa política. Poder reconhecer, ah, não era por aqui, é por outro caminho. Ou perceber quando não consideramos algum aspecto que depois se torna um aspecto vital. E quero finalizar dizendo e reiterando que realmente para a sustentabilidade e a efetividade da política, além de tudo o que já dissemos, é poder contar com a participação dos atores-chave. Sem docentes, sem famílias, sem a comunidade, sem a sociedade, não é possível levar adiante as grandes políticas de transformação da educação que nossos povos requerem, especialmente quando precisamos garantir um direito à educação de qualidade, com equidade, inclusiva para todos, e realmente sabemos que temos desafios e que devemos ainda superar. Eu digo que temos dívidas desde do século XIX até o século XXI. E para isso, todos temos que nos comprometer nesse grande esforço. Mas é o desafio que temos pela frente para uma verdadeira mudança, mesmo que seja gradual, mesmo que seja pequena, mas que as políticas tenham um efeito positivo e duradouro. Isso depende muito, e falando especialmente do trabalho do CITEAL e do IPE, isso depende de ter informação que nos permita planejar, antecipar e ajustar ao longo do caminho as políticas públicas, principalmente para que sejam sustentáveis, que envolvam todos os atores e todas as instâncias de uma forma articulada, que é outro desafio grande, articular as diferentes direções, os diferentes ministérios e as diferentes organizações e atores que participam de políticas tão importantes como estas. Espero, esse é o grande desafio e é o que somos convocados a solucionar, porque a cidadania espera respostas, não de forma passiva, e sim desejando ser parte dessas soluções. Junto com os cidadãos, devemos trabalhar em prol de que essas políticas públicas deem as respostas que a sociedade precisa. Muito obrigado, vice-ministra, pela sua fala e por indicar a complexidade da implementação das políticas educativas para que sejam efetivas. Como disse, a implementação também deveria ser planejada e deve ser feita de forma participativa com os atores do sistema e com tempo suficiente para a sustentabilidade das políticas ao longo do tempo. Justamente essa é a visão de planejamento educacional que difundimos aqui no IPE. Muito bem.
Ouvimos respostas muito interessantes e essa conversa poderia durar horas, mas infelizmente o nosso tempo programado está chegando ao fim. Queria agradecer por este diálogo tão enriquecedor que tivemos. Não somente aprendemos sobre alguns desafios e prioridades concretas para melhoramento educacional em seus países, mas também sobre linhas de ações estratégicas para torná-las efetivas. Foi um grande prazer moderar esse diálogo com vocês. Para terminar a atividade do dia de hoje, passo novamente a palavra para a Bianca, que vai fazer alguns anúncios. Muito obrigada, Pablo. Também quero agradecer aos e às participantes e oradores desse encontro e de todas as pessoas que trabalham no CITEAL e que permitiram esse diálogo internacional tão enriquecedor. Se quiserem se aprofundar no conhecimento das políticas educacionais dos países cujas autoridades hoje nos acompanharam ou dos demais países da região, podem entrar a citeal.iep.unesco.org. Ali caracterizamos as estruturas dos sistemas educacionais e suas principais orientações de políticas. Saibam também que funcionários e funcionárias ou formados e formadas das formações do IPE, vocês podem fazer parte da rede de especialistas de políticas educacionais da América Latina do IPE Unesco. A rede é um espaço que reúne profissionais envolvidos tanto no desenho como na implementação e análise de políticas educacionais na região. Seu propósito é promover a colaboração, o diálogo e o intercâmbio de conhecimentos para avançar na construção de sistemas educacionais que sejam mais justos e equitativos. A rede reúne atualmente mais de 2.000 membros dos 19 países da região e 5 países lusófonos da África. Para ser parte da rede, podem se candidatar no link que vai estar no chat agora ou escrevendo a IIEP rede@iiep.unesco.org. No nosso site do evento vai estar disponível a gravação e também uma breve pergunta e o certificado de participação. O link para isso também vai estar no chat nesse momento. Agora já estamos chegando ao final do encontro. Quero dizer que na próxima quinta-feira, 24 de agosto, às 14 horas de hora Buenos Aires, vamos esperar vocês para continuar conversando sobre o futuro dos sistemas educacionais na América Latina e especialmente sobre os impactos das mudanças culturais, sociais e econômicas na agenda de políticas educacionais, com foco em 3 eixos: tecnologias digitais, gênero e a relação entre educação e trabalho. Vai ser o terceiro e último encontro deste ciclo. Não percam, também com funcionários e funcionárias da região. Esperamos vê-los em breve, na próxima semana. Muito obrigada a todos e todas por nos acompanhar. Foi um grande prazer.